Desde os primeiros séculos, a Igreja Católica enfrenta perseguições. No passado, eram arenas com leões, hoje são tribunais, leis enviesadas e campanhas difamatórias. Mas por que tanto esforço para calar a doutrina católica? O que ela prega que incomoda tanto? Se fosse relevante, ninguém tentaria destruí-la. A verdade é que a Igreja sempre foi um pilar moral contra o relativismo e a degradação dos valores cristãos. Quando uma sociedade se afasta da fé, abre espaço para ideologias que tentam remodelar o mundo à sua maneira. Quem denuncia isso? A Igreja Católica. E é por isso que incomoda tanto. Nos meios de comunicação e na política contra a fé, cada vez mais se nota um discurso que marginaliza o cristianismo. Se um padre defende os ensinamentos de Cristo sobre família e moral, é censurado. Se uma escola católica mantém seus princípios, sofre sanções. Mas e se fosse o contrário? Seria chamado de liberdade de expressão. Se você acha que a liberdade religiosa, observe como certas vozes são amplificadas e outras silenciadas. O problema não é a Igreja falar, mas o que ela fala. A fé cristã sempre foi uma barreira contra regimes totalitários e ideologias que buscam reescrever a verdade. Mas até quando a Igreja resistirá? A Igreja e a política, qual deve ser o papel da Igreja na sociedade? A Igreja Católica não é um partido político, mas tem um papel fundamental na construção da sociedade. Desde os tempos de Jesus, a fé moldou culturas, defendeu os fracos e estabeleceu bases morais sólidas. O que aconteceria se ela deixasse de influenciar o mundo? O vazio seria preenchido por qualquer ideologia dominante. Jesus não veio disputar eleições, mas transformar corações. No entanto, ele nunca se omitiu diante da verdade. Enfrentou líderes políticos, denunciou a hipocrisia e se recusou a ser um instrumento do poder corrupto. A Igreja segue esse exemplo. Quando denuncia injustiças, não faz política partidária, mas sim proclama o Evangelho. A doutrina católica tem princípios que impactam a vida pública. Quando um bispo se posiciona contra leis que atacam a liberdade religiosa, ele não está se metendo na política, mas protegendo os direitos dos fiéis. O problema é que muitos querem um cristianismo mudo, uma fé restrita às igrejas, sem impacto no mundo real. Se a Igreja se calasse, quem defenderia os valores cristãos? O secularismo avança como um rolo compressor, empurrando a fé para fora da sociedade. Mas será que os católicos estão dispostos a aceitar isso passivamente? Tentativas históricas de destruir a Igreja pela política. Ao longo da história, a Igreja foi alvo de perseguições políticas. Na Revolução Francesa, padres foram mortos e igrejas saqueadas sob o pretexto de liberdade. No comunismo, a fé foi suprimida, bispos presos e o cristianismo declarado inimigo do Estado. Mas a Igreja resistiu. Os regimes totalitários do século XX tentaram erradicar o catolicismo. O nazismo via a fé como um obstáculo ao controle absoluto, e o comunismo via a religião como um ópio do povo. Mas algo curioso aconteceu, e a Igreja cresceu na resistência. Quanto mais tentavam destruí-la, mais forte ela ficava. E isso se repete hoje. Em muitos países, há uma perseguição religiosa silenciosa. Governos restringem missas, proíbem símbolos cristãos em locais públicos e dificultam o funcionamento de instituições católicas. Tudo em nome do progresso. Mas será que isso é mesmo evolução ou apenas um retrocesso disfarçado? Se o passado ensina algo, é que a Igreja não pode ser derrotada pela força. Ela sobreviveu a imperadores, revoluções e ideologias passageiras. A questão agora é, será que os católicos de hoje têm a mesma coragem de seus antepassados? O avanço do laicismo, quando o Estado se torna um Deus. O conceito de Estado laico foi criado para garantir a liberdade religiosa, mas hoje tem sido usado para excluir a fé do espaço público. Querem que a Igreja Católica fique restrita às sacristias, como se a crença fosse um problema. Mas quem decide até onde vai a religião? O secularismo radical avança, desmontando valores cristãos e substituindo-os por ideologias relativistas. Querem que escolas católicas ensinem princípios contrários à sua fé,
que padres moderem suas palavras para não ferir sensibilidades e que símbolos cristãos desapareçam da cultura. A contradição é evidente, pregam tolerância, mas não toleram a doutrina católica. Se uma organização secular promove sua agenda, é progresso. Se a Igreja defende a vida e a moral, é opressão. Mas será que um mundo sem valores cristãos seria um lugar melhor? A verdade é que, quando o Estado se torna o único regulador da moral, abre-se espaço para um novo tipo de totalitarismo. Quem ousa discordar é taxado de retrógrado, fundamentalista ou até criminoso. E o que vem depois disso? O cristianismo como obstáculo para certas ideologias. A Igreja sempre defendeu a sacralidade da vida, a família e a moral cristã. Mas vivemos em tempos onde discordar da agenda dominante é um ato de rebeldia. O que antes era considerado virtude, agora é tratado como intolerância. Muitas ideologias modernas não querem apenas ser aceitas, querem reescrever a moral cristã. Dizem que a fé deve ser privada, mas ao mesmo tempo impõem uma nova moral pública, sem espaço para a doutrina católica. Se tudo é válido, então por que os valores cristãos são os únicos combatidos? A Igreja Católica resiste, e por isso é atacada. Defende a vida desde a concepção? É acusada de atraso. Ensina que o casamento é sagrado? É chamada de conservadora. Mas será que a moral cristã é mesmo um problema, ou apenas um obstáculo para quem quer viver sem limites? O ataque à fé não é apenas político, é espiritual. Não se trata apenas de leis, mas de uma guerra cultural onde a verdade da Igreja é vista como uma ameaça. A pergunta que fica é: até onde isso vai chegar? Censura e criminalização da fé, o novo martírio dos católicos. Nos tempos antigos, ser cristão significava enfrentar leões no Coliseu. Hoje, o martírio acontece nas redes sociais, nos tribunais e na mídia. Quem ousa defender a doutrina católica é cancelado, ridicularizado ou até processado. Mas liberdade de expressão não deveria valer para todos? As leis que prometem proteger direitos acabam servindo para censurar cristãos. Padres são perseguidos por pregarem a moral católica, escolas religiosas enfrentam processos por manterem seus princípios e fiéis são excluídos do debate público. Se um ateu critica a Igreja, é liberdade, se um cristão defende sua fé, é discurso de ódio. As redes sociais também se tornaram campo de batalha. Páginas católicas têm seu alcance reduzido, vídeos são desmonetizados e perfis são suspensos por simplesmente falarem sobre valores cristãos. Quem controla o que pode ou não ser dito? E quem se beneficia com essa censura? O que estamos vivendo não é uma simples discordância de ideias, mas uma tentativa orquestrada de silenciar a Igreja. Se os fiéis não falarem agora, quando perceberem, não haverá mais espaço para a voz cristã. O silêncio de hoje será a prisão de amanhã. O ataque aos valores cristãos e o avanço do relativismo. A sociedade moderna prega que cada um tem sua verdade, mas quando um católico defende sua fé, dizem que ele está errado. Estranho, não? O relativismo moral transformou a verdade em algo flexível, adaptável ao que é mais conveniente no momento. Mas o que acontece quando não há mais um norte moral? O ataque aos valores cristãos está em todos os lugares, na cultura pop, nas escolas, nas leis. Tudo é permitido, menos a doutrina católica. Defender a vida, a família e a fé virou um ato de coragem. Mas por que tanto esforço para desconstruir esses princípios? A inversão de valores promovida pela mídia ensina que o certo é errado e o errado é certo. O sacrifício e a renúncia são ridicularizados, enquanto o prazer e a vaidade são glorificados. Mas uma sociedade sem limites morais pode sobreviver? Ou estamos caminhando para o caos? Se a Igreja não fosse um obstáculo, ninguém tentaria derrubá-la. Mas há uma batalha acontecendo, e ignorá-la não fará com que desapareça. A pergunta que resta é: os cristãos vão se calar ou defender aquilo em que acreditam? A Igreja perseguida hoje, e exemplos no mundo atual. Quando se fala em perseguição religiosa, muitos pensam em tempos antigos. Mas e se eu dissesse que hoje há mais cristãos perseguidos do que em qualquer outro momento da história?
E não estou falando apenas do Oriente Médio ou da China. A perseguição está acontecendo agora, debaixo dos nossos olhos. Na China, padres são presos, igrejas são demolidas e a fé cristã é monitorada pelo governo. No Oriente Médio, ser cristão pode significar morte. Mas no Ocidente, a perseguição é mais sutil, desprezo, cancelamento, restrições disfarçadas de progresso. O objetivo é o mesmo e silenciar a Igreja Católica. Exemplos não faltam. Um bispo que se recusa a celebrar algo contra a doutrina católica é processado. Uma empresa cristã que mantém seus princípios sofre boicotes. Uma família que educa os filhos na fé é ridicularizada. Mas será que isso ainda pode ser chamado de liberdade religiosa? A verdade é que o cerco está se fechando. E se os católicos não tomarem consciência do que está acontecendo, podem acordar um dia e perceber que já não têm mais o direito de viver sua fé em paz. O que será preciso para que todos enxerguem isso? O que a Igreja deve fazer para resistir? A resistência começa com a formação. Um católico que não conhece sua fé se torna presa fácil para as ideologias que tentam destruí-la. E se não souber explicar por que crê no que crê, será facilmente calado por quem quer apagar a doutrina católica do mapa. Os leigos têm um papel fundamental. Não basta apenas esperar que padres e bispos falem, em cada fiel deve ser um defensor da fé, seja em casa, no trabalho ou nas redes sociais. A verdade precisa ser dita, e quem melhor para anunciá-la do que aqueles que a vivem? Evangelizar nunca foi tão urgente. Em tempos de relativismo moral e censura cristã, proclamar o Evangelho é um ato de coragem. O que os primeiros cristãos faziam quando eram perseguidos? Recuavam? Não. Eles pregavam ainda mais. O mesmo é esperado de nós. Mas a resistência só será eficaz se for feita com sabedoria e estratégia. A Igreja já enfrentou inimigos antes e sobreviveu. A questão é, desta vez, os católicos estarão prontos para lutar? A guerra contra a Igreja Católica não é apenas política. É espiritual. Por trás de todas as tentativas de silenciar a fé, há algo maior acontecendo. Mas há algo que os inimigos da Igreja esquecem, e Cristo já venceu. A perseguição pode crescer, a censura pode aumentar, mas a Igreja continuará firme. Já tentaram destruí-la antes, e falharam. O que está acontecendo agora é apenas mais um capítulo dessa batalha. A única pergunta é, quem estará ao lado da verdade? Se você quer fortalecer a fé católica, precisa agir. Inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas ouvirem essa mensagem, mais forte será a resistência. O silêncio não é uma opção. Vamos juntos espalhar a verdade de Cristo e mostrar ao mundo que a Igreja Católica não será calada. A história prova que a fé sempre vence. E desta vez, não será diferente.